Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 983 43 6777. As coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo até pra falar, tempo de estar calado. E o tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as suas feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Remova a intriga e o ódio, é o tempo do amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Te visito com bênçãos, tudo vai bem. Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ano, eu luto por ti. Que muito é amado, mas provas recebe. O barro que muito é pisado, valor adquire. Se por algum tempo sozinho deixei-te, mas hoje com amor imenso eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Te visito com bênçãos, tudo vai bem. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha
Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Estamos juntos em mais um programa Palavra de Fé. Quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Deus tem uma palavra para o seu coração. Por muitas vezes eu tenho citado esta palavra, essa frase: Deus tem uma palavra para o seu coração. Muitos ainda, sim, com certeza, são tomados de dúvida e devem pensar consigo: será que verdadeiramente Deus tem uma palavra para o meu coração? Certo sim, meu amado. Certo sim, minha amada. Creia nisso, porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Busque ver aquilo que os seus olhos não podem, porque, como está em Hebreus 11, o que é a fé? Senão, é a chance, a possibilidade, a oportunidade de ter como certo as coisas que não se vê, e sabendo que é a prova das coisas que se esperam. Quando eu tenho fé, eu não preciso ver para crer. Eu creio para ver. Essa é a diferença. E se eu creio para ver, eu espero. Então eu tenho uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé segundo a verdade da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não está em Hebreus hoje. A palavra de Deus que o Senhor nos concede para o seu coração está em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1, o versículo 2, depois o versículo de número 9 até o versículo de número 11, que diz assim: Eclesiastes 3: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para tudo propósito debaixo do céu. O verso de número 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo de número 9: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que com eles os aflija. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. A palavra do Senhor nos revela que Deus determinou tempo para todas as coisas. E assim bem sabemos que há tempo de nascer e tempo de morrer. O tempo do nascimento é um tempo que nós comemoramos e muito nos alegramos, na esperança de uma nova criatura, uma nova pessoa na face da terra, um novo integrante familiar, uma criança que nasce na sua pureza, que nasce trazendo boas novas, novas expectativas, uma viva esperança por meio da vida que se achega a este mundo. Mas de bem certo, também nós temos como certo da parte de Deus que o Senhor também determinou o tempo de morrer. E sabendo disso, uma vez, nós temos da parte de Deus que o homem deve se preparar para o tempo estabelecido. Porque, como está em Eclesiastes, capítulo de número 6, para todas as coisas há tempo e modo. Então, da mesma forma que nós nos preparamos para receber uma criança que se achega a este mundo, da mesma sorte Deus nos dá a nos preparar para a partida deste mundo. E é bem verdade que a morte, quando ela nos sobrevém, ela traz a nós uma má surpresa. Um momento de dor, de sofrimento, um momento de luto, um momento que, uma vez não superado, famílias são destruídas, famílias ficam totalmente comprometidas, né? E estando agora numa situação que pode levá-la até mesmo a sucumbir, a família ser desconstruída, ser desfeita por uma perca a qual não superaram. Mas nós temos também, amados, como certo da parte de Deus, que assim o Senhor deu ao homem o trabalho, para que esse viesse ser afligido pelo trabalho. Muitos ainda usam uma frase um tanto maldosa, capciosa, dizendo: eu queria saber quem inventou o trabalho. E essa frase não é uma frase que o homem diz com a sã consciência ou numa sabedoria, porque, de certo, Deus deu ao homem o trabalho. E nós sabemos bem quando isso aconteceu, quando o homem não deu o devido valor à riqueza de estar no jardim do Éden na presença de Deus e não ter a necessidade de semear, de trabalhar arduamente para ter o seu sustento. Mas assim aconteceu e Deus deu ao homem agora o privilégio, a dignidade de viver do suor do seu trabalho. Sabemos que não é fácil trabalhar. Quem vos fala neste momento é alguém que trabalha todos os dias, como muitos trabalhadores, de forma árdua,
para ter o sustento do seu lar. E estar aqui neste momento é simplesmente um privilégio de levar a palavra, mas que não me isenta do trabalho. E assim entendo eu que da parte de Deus, muitos que agora nos ouvem são trabalhadores, pessoas que estão agora lutando pelo seu sustento, com o suor do seu trabalho. Mas é interessante porque em tudo que Deus nos deu, Ele não nos deixou saber daquilo que tem Ele preparado após estas coisas. Porque quando eu entendo que Deus deu tempo de vida e tempo de morte, e quando Deus determinou tudo segundo o seu tempo, eu entendo que a morte que nos visita, ela nos traz uma grande lição. Por esses dias na nossa região temos visto quantos têm partido de forma incomum em nosso meio. São homens e mulheres que têm sido acometidos por situações difíceis, porque a morte que tem nos visitado, por muitas vezes nesses dias, tem sido até mesmo por grande imprudência, por homens que têm se aventurado e assim têm conduzido à morte a pessoas que não esperam, a pessoas que não necessitavam agora a sua partida de uma forma natural, uma enfermidade ou algo parecido, mas sim pela imprudência, eles têm conduzido muitos à morte. E assim, um luto sobrevém a muitos e um pensamento a respeito de que poderia ser eu, poderia ser você, partindo neste momento nos sobrevém. E que lição o Senhor nos traz sobre isso? Se olharmos e atentarmos para o livro de Eclesiastes, vamos ver que o Senhor diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que estar numa casa onde há banquete. Por quê? Porque ali os vivos aplicam o seu coração o dia da morte. Quando nós aplicamos ao nosso coração o dia da morte, nós nos tornamos muito mais sábios de coração, porque começamos a pesar na balança de Deus com peso justo a respeito da nossa partida. E entendemos que acumular riqueza diante do bom nome é melhor ter um bom nome do que acumular riquezas. É melhor ter um velório digno do que o dia do nascimento, porque quando nasce nós não temos como certo qual será a história daquela criança, mas quando parte, nós temos como certo que aquela partida perante o Senhor, aquela partida traz uma esperança da eternidade, e de partirmos dessa terra, sabendo que deixamos um mundo de ilusões. E agora estamos perante a Deus para que possamos ser julgados pelo Senhor, e assim temos um descanso, se verdadeiramente a nossa vida esteve perante Deus em temor e em tremor. Eu falo com você nesta noite a respeito de morte e de vida, e é uma conversa um tanto quanto difícil para muitos que não gostam de tratar a respeito deste assunto. Mas entenda, é uma palavra necessária, é uma palavra que nos dias de hoje tem se tornado mais necessária, talvez do que há anos atrás, no meio da nossa geração, porque temos visto quanto tem se dado a muitos e a se aventurar, a se dedicar à sua vida, a uma vida de prazeres, a uma vida pautada e voltada aos interesses pessoais. Isso é um tanto quanto perigoso, porque corre o grande risco de fazerem planos, de arquitetarem seus planos e assim serem pegos de surpresa, porque o tempo de Deus sobreveio a eles e estes não estiveram apercebidos. Deus deu ao homem desfrutar de tudo aquilo que ele criou, isso é certo, amém. Mas é importante que o homem entenda que Deus determinou tempo para todas as coisas, e quando ele compreende isso da parte de Deus, ele se antecipa para se preparar para o tempo de Deus na sua vida. Quando nós falamos a respeito do luto, e o luto que acomete a muitos e destrói família, por muitas vezes é um luto que vem de forma que traz uma grande surpresa àquela família. E ela nunca estudou, pensou, acreditou que poderia ser acometida pelo luto ou pelo dia da morte. E por não ter se preparado, o tempo do luto para ela se torna algo tão diferente, tão longe da sua realidade, que pode lhe colocar num estado de choque que esse dificilmente se levantará. Assim temos hoje pessoas em nosso meio, mães que perderam seu filho e o casamento foi destruído, porque não conseguiu mais se levantar do luto. Nós temos em nosso meio pais que perderam os seus filhos e assim também se encontram da mesma forma, filhos que perderam seus pais e a vida parou, estagnou, não consegue sair. São homens e mulheres presos no vício porque tiveram uma perca e procuraram o caminho
em lugares que nada vão lhe acrescentar para a salvação ou para a edificação. Por isso eu digo a você neste momento que o Deus que dá vida, ele tem poder de tirar a vida. Ninguém pode roubar de Deus esse direito, este poder, porque se ele deu, ele pode tirar. Jó compreendeu isso da parte de Deus e pôde enfrentar um luto da perca de 10 filhos, porque ele compreendeu que tudo que ele tinha nas suas mãos, havia um dono, um Senhor sobre tudo, e o Senhor decidiu tirar. Não quer dizer que isso não lhe doeu, mas entenda bem que Jó compreendeu que era justo o que Deus estava fazendo, porque não podemos usar 2 pesos e 2 medidas numa balança, ou seja, o meu lado eu coloco um peso maior, e o lado de Deus eu coloco um peso menor, e me coloco como vítima e digo: Deus, olha a minha situação, olha a minha causa, olha a minha dor, Senhor. Mas eu preciso pesar na balança e compreender que tudo, Deus é Senhor. E sendo Ele Senhor sobre tudo, é justo que Ele determine tempo e faça como bem lhe apraz. Quando o homem recebe isso de Deus, ele pode desfrutar das riquezas que Deus o concedeu. Não se iludir fadigando com o trabalho e carregando o lamento de não ter desfrutado daquilo que Deus o concedeu. Mas antes ele tem como discerto da parte de Deus, que tudo que Deus criou, ele fez perfeito. E assim ele é poderoso, ele pode tocar, ele pode tirar, ele pode acrescentar e ele pode diminuir, porque ele é Deus. Quando você se volta a Deus, Deus prepara o seu coração, para que o seu coração esteja preparado para o tempo e modo do Senhor. A cada dia Deus está te preparando, Deus está me preparando. E nós precisamos ser sinceros perante o Senhor, para que Deus venha moldar o nosso coração. E tenhamos um coração da parte de Deus, que seja preparado para o tempo de Deus em nossa vida. E com toda certeza, quando Deus prepara o nosso coração, nós desfrutamos das riquezas de Deus. A beleza e a importância das companhias que Deus lhe dá, você desfruta. Então no dia da perca, o remorso não tomará o seu coração, porque você sabe que você amou intensamente, que você viveu verdadeiramente. Tenha isso como certo da parte de Deus no seu coração. E eu tenho certeza que você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem lhe concedido, em nome do Senhor Jesus. Continue ligado na Mariana FM, o programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão, 31-9674-3652 ou 31-3560-1816. WA Certificadora de Wenner Alvim, 31-98661-6097. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês de Pombal, número 130, Bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803. E loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31-98457-4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31-98213-3559. Voltamos a apresentar Programa Palavra da Fé. Momento da oração. Ó Deus, Criador do céu e da terra, Tu és o Deus que dá a vida e que tira a vida. E aquele que tem todo o poder na palma de Tuas mãos. Aquele que ocultaste de nós as coisas futuras e eternas. Mas assim nos deu, ó Pai, o Senhor, a saber que pela Tua palavra, todo o tempo que o Senhor estabelece, nada passa desapercebido. És o Deus que permite que o céu e a terra passe, mas a Tua palavra não passará sem se cumprir. Que assim, ó Deus, o Senhor possa tomar a palma de Tuas mãos a vida de cada amado ouvinte que nos acompanha nesta programação.
muitos que têm sido, ó Deus, para com o Senhor fiel. E assim, ó Pai, não tem se privado de buscar a Tua palavra. E assim constantemente tem sido conosco. Ó Senhor Deus, aqueles que com o seu trabalho, com o suor do seu trabalho, têm nos ajudado, ó Deus, entendendo que é tempo de semear a palavra. E assim, ó Pai, tem se tornado patrocinador deste programa. Assim, ó Deus, tem se tornado um ajudador, como muitos que agora, Pai da igreja, eles se doaram e assim tem sido fiel a este compromisso, deste contrato desta programação. Eu louvo o Senhor, ó Pai, porque sem eles, ó Deus, não seria possível fazer este trabalho. Assim, ó Pai, os abençoe com grande abundância, para que o tempo da provisão do Senhor seja excelente sobre as suas vidas e eles possam conhecer a diferença do Deus de Israel, a diferença entre o que serve e o que não serve, entre os que são e os que não são. Eu oro pelos patrocinadores, eu oro, ó Deus, pela vida daqueles que agora têm nos ajudado em oração e constantemente têm orado por este programa, porque bem sabe, ó Pai, o propósito final deste programa, que vem do Teu coração, ó Pai, para o coração deste homem e desta mulher que recebe o que está proposto. Que assim o Senhor desperte, Deus, tantos quanto os outros, para que se levantem, sejam encorajados, vestidos de ousadias no Teu Espírito Santo, para serem junto conosco um exército formado e empenhado contra as hostes espirituais da maldade. Que assim o Senhor os impunha, ó Deus, de ousadia, para que nós possamos romper nesses dias de vida a qual o Senhor nos deu, porque enquanto estivermos nessa terra, obras nos serão dadas, mas quando partimos desta terra, não haverá mais com que nos afadigar no trabalho, porque estarão cessadas e consumadas nossas obras, e nós teremos que prestar conta pelas obras que fizemos através de nosso corpo. Que assim, ó Deus, o Senhor ajude, ó Pai, este homem e esta mulher que está passando, ó Deus, por este vale, por causa de um ente querido e familiar que ele perdeu, e assim não consegue se levantar, não consegue, Deus, se erguer, porque a perca foi tão grande. Ó Senhor Deus, que não esperava, e agora, Deus, se distanciou de Ti, tentando se esquecer, ó Pai, que o Senhor é Deus, anulando a Tua existência, a manifestação de Tua glória. Mas traga, Deus, a este coração libertação, por meio que a verdade és, ó Deus, que o Senhor o abençoou, dando o prazer de amar e ser amado, conhecer e ser conhecido. Que assim, ó Deus, não seja tomado pelo sentimento faccioso, pelo sentimento perverso, que é o egoísmo, ó Pai, de querer para si aquilo que não lhe pertence, porque é bem verdade que a vida pertence ao Senhor, e por mais drástica, dolorosa que seja a partida, o apartar, o retirar, o luto, a morte, que compreenda com sabedoria divina que és o Senhor Deus sobre todas as coisas, e que assim nada, meu Pai, o Senhor fugiu, ó Deus, do que lhe é permitido, antes justo é que o Senhor retire. Então prepare corações para que entendam o luto e desfrutem da vida, para que entendam o que é o trabalho, e assim, uma vez se afadigando, se afadiguem, ó Deus, na dedicação e no empenho para entrar nas portas celestiais, para que compreendam que a eternidade está diante de nós. E não podemos ser omissos diante desta verdade. Antes precisamos atentar no dia chamado hoje, para que possamos alcançar de Tua parte tão grande e boa dádiva que nos é dado. O Senhor bem sabe, ó Deus, das lutas espirituais que temos travado nesses dias. Ó Senhor Deus, que assim o Senhor dê vitória, que o inimigo que tem se levantado contra as nossas almas, para que a Tua palavra não prospere, e para que a vida abundante que tem o Senhor por meio da Tua palavra não alcance vidas, lança, Deus, este mal por terra, para que este não prospere nem seja mais achado em nosso meio. Antes o Senhor nos sustenha nesta hora, nos dando, ó Deus, a alcançar por meio de Tuas mãos o que nos está preparado, para que seja este povo um povo dedicado, zeloso de boas obras, que contemple o poder da Tua palavra, nela se deleite, no Senhor espere, porque certamente o Senhor os fará prosperar em Teus caminhos,
caminhos, dando a eles a saber que a mão do Senhor está erguida, estendida para salvar, para curar, para transformar, para libertar, e assim não esmoreça na sua pouca fé, antes seja achado, empenhado, até que o Senhor se manifeste e estabeleça o tempo de vitória, para que assim seja ele consolado diante das tuas promessas, seja ela consolada diante das tuas promessas. Assim, Deus, eu lhe peço com a certeza da vitória, por meio de Cristo Jesus, a qual nele somos mais do que vencedores, e que esse sentimento penetre ao mais íntimo e profundo deste coração. Alegre, Deus, esta alma, com essa certeza da vitória, a qual já nos foi dada na cruz do Calvário, por meio do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu compreendi, não preciso entender, confiar em ti é simplesmente não temer. Eu vou me jogar em teus braços sem nada saber, confiar é isso, é voar sem ter que aprender, pois minhas asas são as tuas. Não tenho receio nem medo de altura, minhas asas já calam meu terror. Na imensidão sobrevoamos o mar, vi teus detalhes, senti o teu amor. Vamos passear sem ver o tempo passar. Eu compreendi, não preciso entender, eu só vou sentir tua plenitude em meu ser. Eu vou me jogar em teus braços sem nada saber, confiar é isso, é voar sem ter que aprender, pois minhas asas são as tuas. Não tenho receio nem medo de altura, minhas asas jamais. Não tenho receio nem medo de altura, minhas asas jamais calam meu terror. Na imensidão sobrevoamos o mar, vi teus detalhes, senti o teu amor. Vamos passear sem ver o tempo Eu compreendi, não preciso entender, confiar em ti é simplesmente não temer.
Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha e traga a sua família até uma de nossas congregações no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho 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 Viegas,